Sabia que com a poupança você está perdendo dinheiro? Sim, perdendo dinheiro. Eu vou te provar isso agora. A poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, mas também um dos piores. O problema? Muitas das vezes a inflação ela está acima do rendimento da poupança. Mas para você aprender a nunca mais investir o seu dinheiro em poupança, antes eu preciso te ensinar sobre os dois principais índices. Um, o IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil, e o outro, a taxa Selic. Lá no topo da cadeia, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN. Lá, eles vão definir qual será a meta da inflação para o ano em questão, que chamamos de IPCA. O Conselho Monetário Nacional, ele apenas define qual vai ser a meta dessa inflação. E cabe ao Banco Central percorrer atrás dessa meta. Para percorrer essa meta, o Banco Central utiliza de algumas das políticas monetárias ou cambial. Vamos falar aqui da política monetária. Uma das formas de controlar a inflação através da política monetária é com a taxa Selic. Mas então, Vinícius, é bom ou ruim que a taxa Selic esteja em alta? Depende. Em um cenário econômico, não é bom que a taxa Selic esteja em alta, pois isso significa que a inflação está em alta e assim você acaba perdendo seu poder de compra. Porém, observando de um outro ponto de vista, se a taxa de juros está alta, significa que todo o dinheiro que você investir, você será muito melhor remunerado. E este é o atual cenário do país. E é por isso que eu vou te provar que a poupança não vale a pena. Sempre que a Selic for maior do que 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês mais TR. E quando a Selic for menor ou igual a 8,5%, ela renderá 70% da Selic mais TR. E o que é a TR? A taxa referencial, ela pratica os seus valores muito próximo a zero, então ela não influencia muito positivamente nos rendimentos da poupança. Na prática, isso significa que o rendimento da poupança ele quase nunca vence o índice da inflação, ou seja, você perde poder de compra. A poupança tem liquidez diária. Acontece que para ela ter o rendimento mensal, ela precisa de ficar até a data de aniversário, ou seja, 30 dias após você ter aplicado seu dinheiro. Caso você resgate antes, você perde os rendimentos. A inflação acumulada no período de 2024 foi de 4,38% no ano, e o acumulado dos últimos 12 meses já chega a 5,17% ao ano. Agora, trazendo essa taxa mensal de 0,5% ao mês para um acumulado de 12 meses considerando os juros compostos, esse rendimento é de 6,17% ao ano. O cálculo funciona da seguinte maneira: se você tivesse aplicado R$1.000 na poupança há um ano atrás, considerando o rendimento de 6,17% anual, você teria um acumulado de R$ 1.061,70. E é aqui que nós descontamos o percentual da inflação, que foi de 5,17%, resultando num rendimento de R$ 1.006,81, o que significa que rendeu 0,68% ao ano. Isso mesmo, o rendimento líquido anual foi praticamente o mesmo da taxa de 0,5% ao mês. Vinícius, mas pelo menos me rendeu alguma coisa. Mas é aqui que eu quero te ensinar o Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele é um título público federal emitido pelo governo e ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Com ele você não corre risco de crédito. Agora eu vou te ensinar como funciona os 3 principais títulos do Tesouro Direto. O primeiro é a letra financeira do Tesouro, ou Tesouro Selic. Que funciona da seguinte forma: ela é atrelado à taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic estiver em 15%, ela estará rendendo 15%. Se a taxa Selic subir para 20%, vai passar a render 20%. Mas também se a taxa Selic abaixar a 10%, seu rendimento passará também a render 10% ao ano. O segundo é a letra do Tesouro Nacional, ou o Tesouro Pré-fixado. Nele, você vai saber exatamente qual será a taxa de retorno no momento da aplicação, pois ela é definida e não se alterará até o vencimento. E dessa forma, o dinheiro que você aplicar no início, você vai saber exatamente quanto resgatar, mesmo que a taxa Selic suba ou diminua. O outro título é conhecido como IPCA+, e ele está atrelado ao índice oficial da inflação. Nesse título, o governo combina com você uma rentabilidade igual ao índice da inflação, o IPCA, mais uma taxa combinada antes do momento da contratação do título. Diferente da poupança, o título público ele não tem isenção fiscal do imposto de renda. Sendo assim, será descontado uma alíquota do lucro que você teve do seu investimento. A alíquota do imposto de renda para investimentos de renda fixa ocorrem de forma regressiva, sendo de 0 a 6 meses, 22,5% sobre o lucro. De 6 meses a 1 ano, 20%.
De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E a partir de 2 anos, 15% sobre o seu lucro. Agora, eu vou te mostrar como seria o rendimento da poupança comparado ao rendimento do Tesouro Selic. Já sabemos que em 1 ano, o rendimento da poupança, já descontado a inflação, foi de 0,68% ao ano. Se você tivesse aplicado esse dinheiro em um Tesouro Selic pós-fixado, considerando a taxa Selic atual de 15%, você teria então um rendimento no final do ano de R$ 150. Para rendimentos de até 1 ano, é cobrado a alíquota de 20% sobre o lucro. Esse valor de R$ 1.120, descontado dos 5,17%, totalizaria num rendimento líquido de R$ 1.062, ou seja, 6,2% ao ano. Isso não significa que o rendimento anual da poupança foi de 0,68% ao ano e nem que o do Tesouro Selic foi de 6,2% ao ano. Eles renderam exatamente o que foi combinado. A poupança entregou os seus 6,17% ao ano. O Tesouro Direto entregou os seus 15% ao ano. Acontece que no Tesouro Direto foi preciso descontar a alíquota do imposto de renda, resultando em aproximadamente um rendimento de 12% ao ano. Para saber o ganho real, nós precisamos descontar a inflação, pois isso afeta no nosso poder de compra. E é exatamente por isso que a poupança não compensa, porque o rendimento dela está muito próximo ao índice de inflação. No rendimento do Tesouro Selic, ele foi superior a mais de 10 vezes em comparação à poupança. Apesar de parecer um rendimento muito pequeno, não levamos em consideração que podemos fazer aportes mensais e assim acumular o efeito dos juros compostos ao longo dos anos. E agora eu vou usar um exemplo para você saber como funciona o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Desconsiderando a inflação e considerando a taxa de juros de hoje, se você aplicar R$ 1.000 na poupança e R$ 300 por mês durante 1 ano, você vai ter acumulado R$ 50.983,20. Se a gente descontar todo o valor que você investiu, que soma 37 mil, teremos um rendimento de R$ 13.983, o que totalizaria 37,79% em todo esse período. Usando a mesma regra para o Tesouro Direto em um título pré-fixado a 13,5% ao ano, investindo R$ 1.000 e R$ 300 todo mês durante 1 ano, você teria no acumulado R$ 75.549,15 ao final dos 10 anos. Descontando o valor investido de R$ 37 mil, resultaria num lucro de R$ 38.549, em 104,19% ao longo de todo esse período. Ou seja, em 10 anos, você teria dobrado o seu capital, o que comparado à poupança, rendeu apenas 1/3 do valor que você investiu. Vale lembrar que para toda essa conta, eu utilizei a calculadora HP12C, considerando apenas o rendimento bruto. Mas, caso você queira saber exatamente qual valor você teria em um investimento do Tesouro Direto, você pode usar o aplicativo da calculadora do cidadão. Enquanto a poupança te faz perder poder de compra, o Tesouro Direto te faz ganhar dos juros e da inflação. E o melhor, com segurança, liquidez e rentabilidade real. Se você quer, além da educação financeira, aprender a investir de forma inteligente, se inscreve aqui, comente o que você achou, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam parar de perder dinheiro.